Queria te convidar a nós continuarmos ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o Senhor falar conosco. Quero te dizer que eu não combinei nada com a Marta, nem lá em casa. Não foi nada combinado. Viu? Cadê? O Fernando. O Fernando falou que a Marta já tinha falado, né, Fernando? Já leu, já orou, já fez tudo que deveria fazer. Já. Vamos dizer amém e vamos embora para casa. Mas eu queria te convidar, na verdade, a gente continuar ouvindo aqui a palavra de Deus, lendo em 1 Pedro 3:8, em Romanos 12, 9 e 10. 1 Pedro 3:8 e depois Romanos 9 e 10. Você já encontrou? Agora tire uma dúvida para mim. O que é mais fácil, procurar na Bíblia ou no celular? Na Bíblia? No celular? Na Bíblia é mais fácil, né? É interessante isso. A Bíblia dá umas 3 folhadas, já cai na página certa. No celular a gente tem que ficar procurando ali, né? Mas eu acredito que você já tenha encontrado, então eu vou ler. 1 Pedro 3:8. Por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam cheios de compaixão uns pelos outros. Amem uns aos outros como irmãos. Mostrem misericórdia e humildade. Em Romanos 12, 9 a 10, o versículo 9 e o versículo 10, nos diz: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honras aos outros do que a si próprios. Curva sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós chegamos até Ti em oração, Pai. Te agradecendo por tudo que nós ouvimos, por todos os testemunhos que aqui foram apresentados, pelo louvor que podemos entoar ao Senhor, Pai. Nós te damos graça. Nós vemos na vida de cada um dos nossos irmãos, Pai, o Teu agir, as Tuas mãos sendo, Senhor, reveladas a cada um deles, mãos poderosas que podem operar milagres, Pai. Nós te damos graça, Senhor, pela Tua obra redentora que alcançou este povo e continua alcançando povos em todos os lugares do mundo, Pai. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor possa, nesse instante, Senhor, continuar falando conosco. Pai, usa por misericórdia, por bondade a minha vida agora como um instrumento para falar com o meu irmão e com a minha irmã. Nós finalizamos este mês, Senhor, temático, e nós queremos ouvir as Tuas instruções para nossas vidas, Pai. Que eu não venha aqui trazer o meu pensamento, o que eu acho certo ou errado, não. Mas que eu venha aqui, Pai, como instrumento, trazendo uma mensagem do Teu coração para o Teu filho e para a Tua filha. Eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor possa operar um milagre na vida dele e dela. Que o Senhor possa, Senhor, restabelecer a sua fé. Que o Senhor possa, Senhor, fortalecer a vida dele e dela nesta caminhada, Pai, que é tão difícil, Deus. Eu peço ao Senhor que nesta noite o Senhor continue falando conosco. É o que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, então nós continuamos com esse último dia aqui do mês temático. E o que eu gostaria de convidar a você hoje para refletir é a respeito da importância de se cultivar a comunhão. Nós vemos aqui testemunhos muito importantes que dizem exatamente isso. Pessoas que não tinham muita esperança, não tinham muitas expectativas boas, mas chegaram aqui nesta igreja, sentiram a presença de Deus, pelo abraço que você deu, pela palavra que você trouxe a essa pessoa. Isso foi mudando as suas vidas, isso foi mudando os seus corações. Então, baseado hoje em Pedro 3:8 e Romanos, nós queremos ver o que Deus nos ensina
quando Ele nos diz para vivermos uma vida de fé, manifestando os modos como nós nos relacionamos um com o outro. Você percebe que muitas pessoas, quando chegaram aqui para dar o seu testemunho, que elas foram convidadas, que elas foram tocadas de alguma forma. A gente sempre diz aqui que a nossa vida é uma vida de instrumento para que Deus possa nos usar para fazer o bem às outras pessoas, para trazer uma palavra de paz, de conforto, trazer uma palavra de alento no momento mais difícil que essas pessoas andam passando. Embora no mundo onde nós vivemos atualmente, meu irmão, há um número tão grande de discursos que nós vemos, eles são proferidos apenas para ferir as pessoas. Não é difícil você ver aquele discurso do nós contra eles, de divisão. É o grupo A contra o grupo B. Dependendo ali da opinião ou do argumento que você encerra uma discussão, você é tido como o grande lacrador. Foi você quem venceu aquela discussão, foi você quem venceu aquela conversa com o seu argumento. É a verdadeira lacração de internet, de conversas por aí. Nós só vemos pessoas que não levam desaforo para casa, pessoas que gostam de tirar as suas próprias diferenças por meio das palavras que podem ferir e até matar pessoas. Mas de acordo com esse texto que nós lemos, a Bíblia nos traz um ensino específico para que nós saibamos qual é o caminho certo para nós termos uma igreja edificada em amor, uma igreja unida em comunhão. O que nós necessitamos para viver uma vida unida em comunhão, e um primeiro ponto, se nós fôssemos falar, é cultivar a humildade e a compaixão. E como cultivar isso? Em primeiro lugar, nós poderíamos dizer, tendo em nossa mente a mente de Cristo. Em segundo lugar, tendo uma compaixão que transforma. Tendo uma mente de Cristo, e veja que Pedro nos chama a sermos todos uma mesma mente, termos todos uma mesma mente. Mas isso não quer dizer que nós tenhamos que ter uma lavagem cerebral e todo mundo pensar do mesmo jeito a partir de hoje, como se fôssemos alienados. Não é isso. Não se trata dessa conformidade mecânica, talvez. O que nos diz a palavra de Deus é que nós tenhamos uma mente baseada na busca pela mente de Cristo. E quando nós falamos de ter a mente de Cristo, significa conhecer Cristo, a sua palavra, a sua vontade para a nossa vida. Em 1 Coríntios 12, no capítulo 2, versículo 12, nos diz assim, de 12 a 15: mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que de nós nos é dado gratuitamente, as quais também falamos, não são palavras de sabedoria humana, mas as com que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com coisas espirituais. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, mas não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, ele discerne bem tudo. Ter a mente de Cristo é ter uma renovação da nossa mente, é entender o que espiritualmente acontece. Ter a mente de Cristo envolve uma busca constante para a obediência de Deus e a sua palavra. Quando nós começamos a buscar a mente de Cristo em nós, esse processo nós vamos ver que começa lá na salvação, no primeiro dia que nós decidimos por aceitar a Cristo, a seguir a Cristo, e a partir daí queremos saber como agradar o nosso Senhor, como ser agradável ao nosso Senhor.
E isso nos leva a buscar a mente de Cristo. É um processo longo, é um processo muito longo, que nos leva à estatura de varão e varoa perfeitos, como diz a palavra de Deus. E a humildade, meu irmão, é a chave que abre as portas para que nós tenhamos comunhão uns com os outros. Por meio da humildade, nós lembramos que nós somos iguais uns aos outros. E é o que esse texto nos convidou a lembrar. Não há maior nem pior perante a Deus. Somos todos iguais. Não importa o seu nível hierárquico dentro da igreja. Não importa se é um pastor, se é um evangelista, se é um líder, se é o irmão que recebe ali na porta. Não importa, nós somos todos iguais para Deus. E quando bem, a Marta lembrou aqui, a gente muitas vezes esquece disso. Muitas vezes nós esquecemos de tratar um ao outro superior a nós mesmos. E é o que a palavra de Deus nos exorta. E veja que um dos pontos interessantes quando nós lemos a Bíblia, quando nós estamos falando na questão de orgulho, na questão de sermos maiores, não sermos humildes, como Caio diz, desumilde por aí. Então, esse ponto é interessante porque o orgulho foi uma das questões que Cristo mais se levantou contra, lutou contra. Ele sempre conviveu com religiosos e pessoas religiosas de todas as espécies. Quando Jesus chegava a esses homens, eles sempre tinham uma pregação ou um discurso que dizia que os seus valores eram superiores aos dos outros. Ele sempre ensinava, esses religiosos sempre ensinavam para as pessoas o que elas deveriam fazer, porque eles faziam, e por isso eles estavam maiores, eram maiores e melhores do que as pessoas que eles ensinavam. Chega Jesus e ensina uma coisa para esses religiosos. Ele chega às pessoas que iam até Jesus para ouvi-lo, como um rabino, como um senhor, como um mestre. E Jesus dizia para ele: tomem sobre vós o meu jugo. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim. Eu, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para suas almas. Jugo era um tipo de ensinamento que esses religiosos traziam para as pessoas, que era tão pesado, era tão impossível de alcançar, que essas pessoas eram oprimidas, que essas pessoas eram oprimidas nessas pregações ou nesses ensinamentos. E Jesus chega para essas pessoas que de certa forma eram até discriminadas pelos religiosos ou por essas altas autoridades eclesiásticas da época. E Jesus diz: olha, deixa esse jugo de lado, não precisa vocês olharem para isso, mas aprendam de mim, porque o meu peso, ele é muito mais leve. O que eu ensino para vocês é muito mais leve. E outra, eu sou manso e humilde de coração. Eu não sou manso e humilde como eles que aqui vêm e trazem um ensinamento para você e depois fazem tudo o contrário. Eles que oprimem vocês e depois não seguem as próprias leis. Os doutores das leis. Mas aprendam de mim, eu sou humilde de coração. E sabe, Jesus ensinando isso para nós, Ele convida nós nessa noite a sermos humildes de coração como Ele também é. Não importa a sua posição social, não importa quanto você tem lá no banco, não importa quantas posses você tenha, nós aqui somos como uma grande família, nós aqui somos irmãos e irmãs, nós aqui perante o nosso Deus, nós não temos diferença nenhuma. É por isso que este lugar aqui, em sendo um lugar humilde, em sendo de pessoas humildes, pessoas que querem servir, colocar o seu coração como servidores, faz toda a diferença nesse mundo, meu irmão.
faz toda a diferença na vida dessas pessoas que precisam de uma palavra de auxílio, que precisam de um comportamento diferente, de um abraço muitas vezes. Talvez você tenha entrado aqui no momento do louvor, a Marta disse assim, abraça quem está do seu lado, e você recebeu um abraço e foi bom, né? Foi algo especial, porque às vezes Deus usa a sua própria vida como instrumento para abençoar uma pessoa que está emocionalmente frágil, que está emocionalmente quebrado, e quando Deus usa a sua vida, a vida dessa pessoa é restaurada. A pessoa com quem você falou, ela é restaurada. Aprendam de mim, porque eu sou manso e sou humilde de coração. Aprendam de mim, não é da boca para fora, meu irmão. Jesus diz isso e Ele ensina isso com a sua forma de viver, com a sua forma de se portar, com as curas que Ele fazia, com os ensinamentos que Ele trazia, com as parábolas que Ele dizia. Eu sou humilde e manso de coração. Não era apenas uma aparência religiosa que Jesus tinha, Ele era o próprio Deus, religando o homem a Deus novamente. E é isso que Ele quer da nossa vida, que nós tenhamos uma vida realmente íntegra, e que nós não vivamos como uma vida de apenas religiosos, que dizemos aquilo que é bom que nós façamos, mas que no fundo nós não estamos nem aí para fazer. Nós não estamos querendo pagar o preço de sermos agradáveis a Deus. A humildade é a chave que abre as portas de relacionamentos saudáveis dentro da igreja. Quando você é humilde, você não se importa em parar do lado do seu irmão e ouvi-lo falar, e ouvi-lo desabafar de verdade. Às vezes não precisa a gente nem dar conselho, a gente precisa só, com uma forma de amor, tendo a mente de Cristo, apenas ouvir esse irmão. Apenas no momento que ele quiser chorar, você ouvi-lo e chorar com ele. Quando ele estiver alegre, você se alegrar com ele. Isso não é problema nenhum. Lá no mundo, se uma pessoa vê a outra alegre, já vai logo querer ter aquele sentimento que muitos podem tratar como inveja. Eu não acredito muito pessoalmente nesse tipo de comportamento, mas eles lá acreditam nisso. Você viu lá? Tem algo novo na vida dela, está tirando foto lá, colocando na viagem que ela fez lá, e está colocando lá no Facebook, botando no Facebook, no Instagram. Os blogueiros aí de plantão sabem do que eu estou dizendo, né? Mas é um gatilho para que essa pessoa fique imaginando o que você está fazendo, o que você tem ganhado. Diferente dessa igreja, diferente desse povo, que com a mente de Cristo você seja abençoado, que com a mente de Cristo quer mais que você se dê bem e torce para que você dê bem. Ter a mente de Cristo. Quando nós temos a mente de Cristo, nós começamos a ser humildes de verdade. E sabe no que? No trato com os irmãos. Quando nós somos humildes de coração e de verdade, nós temos uma forma de falar diferente. Sabe como Jesus falava? Eu fico imaginando Jesus falar. Quando Jesus chegava para conversar com alguém, sendo Deus, sendo autoridade, Ele não falava de uma forma com um tom superior. Ele deveria falar de uma forma muito humilde, de uma forma muito mansa. E essa forma de falar dele cativava, porque muitas pessoas queriam ouvir quem era esse Jesus que falava de um reino que não era esse reino desse mundo. Quando esse Jesus falava, as pessoas tinham seus corações transformados. As pessoas queriam segui-lo para ver os seus milagres, para ouvir mais dos seus ensinamentos. Como é que você anda falando? Como é que você anda pronunciando o que você ensina para a sua família, para os seus irmãos, dentro da sua igreja,
aonde você trabalha. O Senhor quer moldar a nossa vida do jeito que Ele é. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando nós temos humildade, isso frutifica na nossa conduta. Isso frutifica no reconhecimento das nossas falhas e dos nossos erros. Será que você é humilde para saber quando você erra? Será que você é humilde para dizer, me perdoa, me desculpe? E não é fácil dizer, a Marta está aqui, ela sabe disso. Não é fácil dizer, não é verdade? É verdade. Quando a gente tem que falar isso, às vezes dá um nó na garganta assim, mas tem que falar, me perdoa de novo. E eu estou falando de mim, não estou falando dela não. Não é verdade? Vamos deixar bem claras as coisas por aqui. Mas às vezes dá um nó na garganta, tem que dizer, me perdoa, me desculpa, eu errei, eu fiz errado. A gente tem que entender que a humildade no reino de Deus é uma das coisas mais importantes para fortalecer os relacionamentos entre irmãos, entre familiares, entre pais e mães. Deus está te convidando, aprenda de mim, eu sou manso e humilde de coração. Não só de fachada, não faz isso só quando você estiver na igreja, não. Porque muitas vezes aqui na igreja a gente pode ter uma fachada religiosa, ter uma capa ali, tem uma máscara, e todo mundo olhar para você, olha que bênção, eu queria ser igual aquele irmão A ou aquela irmã B. Mas quando está fora daqui, só Deus para ter a misericórdia. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, seria consumido vivo, como diz a Bíblia. Um segundo lugar, meu irmão, é ter compaixão. Compaixão que transforma. E a compaixão, ela expressa, é a expressão, é a forma com que você pratica a humildade. É a forma com que você diz ser humilde, mas como é que você expressa isso? Nós somos convocados a compartilhar as nossas alegrias com os nossos irmãos. Nós somos convocados a compartilhar a nossa tristeza com nossos irmãos. Romanos 12, 15 e 16. Alegre-se com que se alegram, chorem com os que choram. Isso não é fácil muitas vezes, porque é muito legal você sorrir de alguma coisa que você tem. E se o que você gostaria de ter é que o seu irmão recebeu, você se alegra com ele? Você se coloca no lugar dele com compaixão e diz assim, ó, glória a Deus, o Senhor te abençoou. Não sei se vai acontecer comigo, mas o Senhor te abençoou, é da vontade dele, glória a Deus. Às vezes não é fácil fazer isso, mas é o que o Senhor nos ensina. Alegrem-se com os que se alegram, e chorem com os que choram. Quantos choraram aqui já? E choros que foram coisas profundas na alma, assim, de ficar triste. Nós vemos que pessoas até se deprimem em muitos momentos. E quem é de nós que tem essa disponibilidade de sentar com o irmão e chorar com ele, ouvir as suas dores e sentir em si mesmo as dores do outro, a ponto de clamar a Deus, a suplicar a Deus, como para o seu irmão, como se fosse para você mesmo. Senhor, a dor dele é tanta que eu sinto em mim, e eu peço ao Senhor que o Senhor livre ele dessa dor. Eu peço ao Senhor que o Senhor livre ela dessa dor, desse sofrimento. Chorar com os que choram vai muito além do que só por uma mera formalidade, vir aqui, orar por você, virar as costas e ir embora, e nem querer saber mais do irmão. E acompanhar, e estar junto,
é carregar, é suportar a dor um dos outros. Veja no versículo 16: tenham mesmo atitudes uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não importa, como eu disse no início, não importa a sua posição, não importa quem você é, não importa o seu grau de formação acadêmica, isso no reino de Deus não vale nada, meu irmão. Sabe por quê? Porque no reino de Deus, aquele que é menor, o Senhor faz ele o maior. Às vezes você olha para ele ali, não dá nada para aquele irmão, mas sabe quem sustenta a vida da igreja, do pastor, a tua, é a oração daquele irmão humildezinho ali, que às vezes não sabe nem falar, nem ler, nem escrever, mas ele sabe dizer: Senhor, abençoa a tua igreja, no momento em que você não tem condição de orar, no momento que você não tem condição de levantar a sua voz, talvez até porque você não consegue, ou porque a sua falta de humildade te impede de fazer isso, mas o Senhor tem levantado pessoas para fazer isso. Talvez você tenha aí vários compromissos, você tem aí muitos compromissos que não te permitem ter mais essa intimidade com Deus, essa oração, mas há pessoas que constroem e fazem uma grande diferença com a sua vida. Por isso, olhe para o seu irmão, olhe para a sua irmã com um olhar de compaixão, com humildade, e saiba que ali existe uma pessoa preciosa, existe uma pessoa preciosa para Deus, para a sua família, este corpo, que é este corpo. Quando nós fazemos esse gesto de humildade, quando nós nos importamos genuinamente com as pessoas, quando nós aceitamos essas pessoas da forma que elas são, nós construímos pontes que transcendem diferenças, meu irmão. Nós quebramos barreiras com que essas pessoas elas têm nas suas vidas, que não conseguem enxergar a graça de Deus, não conseguem enxergar a graça de Cristo para elas. Quando ela olha para você, sendo filho de Deus, e aceitando essas pessoas também, elas podem ter suas vidas transformadas. Nós criamos uma atmosfera de aceitação, e é isso que nós ouvimos nessa igreja quando as pessoas vêm testemunhar, que eu entrei aqui e me senti acolhido, eu entrei aqui e me senti amado, eu entrei aqui e me senti especial. Se eu fosse contar um testemunho, eu também diria isso. Você já sabe da minha história, né? Que eu vim também para essa igreja porque eu me senti especial aqui, e não é diferente. Deus quer usar a sua vida e continuar usando a sua vida para isso. O reino de Deus, ele é expresso pelo amor que existe, pelo amor que nós vemos expresso na cruz. E é por isso que nós temos que amar os irmãos, como está escrito em Romanos 12, 9 e 10. O amor deve ser sincero. O amor deve ser sincero. E continua: odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefira dar honra aos outros mais do que a si próprio. Li de novo o seu versículo, viu, Marta? Mas o que nós vemos nesse versículo, e me chama muita atenção, é o ponto de amar com sinceridade. Paulo nos exorta a isso, amar cordialmente. E cordial significa transmitir afeto de verdade. Cordial significa ter amizade de verdade. Cordial significa ter respeito de verdade. E essa é a diferença.
não é um amor superficial, não é um amor apenas que vem à igreja e diz paz de Deus para o irmão, dá um abraço, vira e vai embora. Em outras igrejas dá a paz, logo de longe, a paz, e já sai, acaba o culto, vai embora. Não se importa com quem está esperando ali a paz de Deus e um abraço. Como é que foi a sua semana? Muitas pessoas querem ouvir isso de você. Muitas pessoas querem ouvir essas coisas de você. Não como um amor superficial, mas com um amor sincero. Dedique-se ao bem-estar do próximo. Dedique-se realmente a fazer a diferença na vida dos irmãos. É o Senhor nos ensinando que fraterno vai além do que simplesmente dizer que estamos juntos. Fraternalmente significa amor entre irmãos. Assim como o amor carnal entre irmãos carnais, nós temos amor fraternalmente entre nós também. E isso é caracterizado por uma demonstração de afeto verdadeiro. É caracterizado sem falsidade, sem fingimento. E em algumas situações esse sentimento de bondade ele é tão grande que algumas pessoas elas deixam de fazer o bem para si mesmo para fazer o bem para o próximo. Eu vou deixar de fazer isso que é para mim, para eu fazer para o meu irmão. Talvez eu vou deixar de fazer isso para a minha família, para abençoar a família daquele irmão ali. Por quê? Não tem explicação. Porque isso é amor. Porque eu amo de verdade. Porque eu quero que essa família seja abençoada, que essa igreja seja abençoada, que o meu irmão seja abençoado. E nós vemos isso na história da igreja. Lá no passado, eles vendiam tudo, dividiam entre si. Eles não tinham apreço muito pelas coisas do mundo, não. Aquilo para eles não tinha muita validade, não. O que eles queriam era viver em uma comunidade, como uma grande família, esperando apenas a volta de Cristo. É um dos exemplos mais lindos que eu vejo na Bíblia. Quando as pessoas realmente viviam umas para as outras como uma grande família, com a certeza de que Cristo retornaria e daria para eles a promessa que lhe foi feita: vou voltar e vou levar vocês para estar comigo. Mas vivam entre vocês em amor, vivam entre vocês com união. Isso traz, quando é de fato, de verdade, esse amor feito fraternalmente, de verdade, isso vem acompanhado de uma confiança mútua. Porque eu sei que eu posso contar com você. Eu sei que eu posso contar com a sua oração. Eu sei que no momento difícil, se mais ninguém eu puder contar, eu posso contar com o corpo de Cristo, que são os meus irmãos. E você pode contar comigo, à medida que você precisar. Esse sentimento de mútuo, de respeito, de compromisso com a nossa comunidade, essa faz a diferença para nós. As pessoas que vivem um amor de forma verdadeira. O segundo ponto é que nós queremos honrar uns aos outros acima de nós mesmos. Quando nós fazemos isso, como eu disse, nós deixamos de lado o nosso eu, o nosso ego, aquilo que nós queremos, e nós priorizamos aquilo que é fundamental para os nossos irmãos, para o irmão que está do meu lado, para o irmão que necessita de fato. Quantas vezes a gente tem mais do que a gente precisa, meu irmão? Quanto a gente tem mais daquilo do que a gente necessita, e às vezes a gente nem sabe disso. Quando a gente olha para o lado, a gente vê tantas pessoas necessitando, a gente vê tantas pessoas precisando. Que Deus toque no nosso coração, para que nós tenhamos que honrar aos outros acima de nós mesmos. E o que eu digo aqui não é para você ser competitivo com seu irmão, não é para você ter mais do que ele, ou para você ser melhor do que ele. Não, é para você colocar ele acima de você como mais importante do que você mesmo, para que você seja abençoado também,
Porque se você valoriza o próximo, e se todos estão com o mesmo propósito, saiba que você é importante também, acima de mim. E a recíproca também, todos nós vamos ser abençoados. Amém? A minha oração, meu irmão, é que esse mês temático, ele tenha mudado algo no seu coração. Que esse mês temático, ele tenha trazido para nós reflexões, que nós entendamos o que é ser igreja. Um lugar para conviver, para fazer a diferença, para aprender e para servir em humildade, servir em amor. E saiba que, por mais que nós tentamos ser perfeitos, nós não somos perfeitos, não seremos perfeitos. A estatura de valão perfeito, nós chegaremos a ser perfeitos apenas lá no céu. Quando você estiver lá, sim, você vai ser perfeito. Mas aqui nós temos que ter ainda a condição de perdoar os nossos irmãos. A condição daquilo que, se alguém te ofendeu, que você tenha amor e humildade para perdoar. Todos nós temos falhas. Todos nós temos defeitos. Talvez eu aqui tenha mais de todos. Mas eu oro para que Deus também me dê a condição de perdoar, de ser perdoado assim como eu perdoo. Como diz a palavra de Deus, como Jesus nos ensina no Pai Nosso. Que eu possa perdoar, ser perdoado assim como eu perdoo o meu irmão. Assim como eu perdoo aquele que tem me ofendido, aquele que tem feito contra mim. Perdoe o seu irmão. Seja um instrumento de amor divino. Se alguém precisa saber qual é o amor de Deus por nós, que ele olhe para você e ele reconheça o amor de Deus. Que você seja esse instrumento para mostrar para as pessoas o que é o amor de Deus. Às vezes as pessoas ficam imaginando que Deus vai descer do céu e vai fazer alguma coisa tremenda e revolucionária para mostrar o amor dele. Ele já fez. Ele já veio aqui ao mundo, morreu na cruz, com a sua obra redentora, e fez agora você uma testemunha desse amor. Então que as pessoas olhem para nós como igreja, e vejam em nós o amor de Deus pela humanidade, pelas outras pessoas. Tenha compaixão por aqueles que necessitam, meu irmão. Se coloque no lugar daquele outro que necessita. Coloque-se no lugar daquele que, sendo teu irmão, precisa também. Saiba que nós somos unidos por uma só fé, um só amor. Nós somos uma família, e é por isso que cada ação, cada palavra, cada gesto que nós tenhamos isso para abençoar o próximo, para abençoar o meu irmão, para abençoar a minha irmã. Amém? Eu quero te convidar para orar. Quero pedir para você ficar em pé. Minha oração é para que Deus possa se revelar a você, sim, a cada dia, e que você seja abençoado, que você seja abençoada em uma igreja que ama, em uma igreja que é uma igreja humilde, com irmãos que você possa contar. Amém? Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja. Senhor, ouvimos a tua palavra, Senhor, e te damos graça por ela. Queremos te pedir, Senhor, que nesta noite, Pai, o Senhor possa quebrantar o nosso coração, e que nós entendamos, Pai, quão precioso é ser humilde, Pai. Quão precioso é, Senhor, amar com compaixão aos nossos irmãos. Como ser uma família, Senhor, a família de Cristo. Senhor, eu quero te pedir, Pai, que a cada um dos meus irmãos aqui, a começar por mim, Pai, que o Senhor possa transformar a minha vida, e que, Senhor, eu possa ser um instrumento, Pai, para demonstrar o teu amor, para demonstrar a tua graça, Senhor, àqueles que necessitam mais. Usa-nos, Pai, como instrumentos, para, Senhor, a gente poder abraçar aquele que necessita, e esse sentir o mover do teu Espírito sobre a vida dele.
e ter a vida restaurada, Pai, e ter a vida consertada. Oh Deus, eu te peço, Senhor, que as nossas vidas possam ser agentes de transformação, Pai. Em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que a tua graça esteja sobre a vida dos meus irmãos, que o teu poder, Pai, esteja sobre a vida dos meus irmãos, que o teu Espírito Santo, Senhor, esteja sobre a vida deles, Pai, que, Senhor, eles sejam instrumentos do teu reino para a tua glória. É o que eu oro em nome de Jesus, te agradecendo, Pai. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.